TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Boa tarde, Márcio. Tudo certo aí? Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Diegão. Boa tarde, toda a equipe do TC Rádio. Magnânimos e magnânimas plugados, ligados no YouTube, na plataforma também do nosso TC. Galera, vai, dá o seu like, entra no YouTube, curte, se inscreve, participa, comente e vamos em frente para trazer esse mercado agitado pós-payroll e animado para zerar uma semana que estava pesada, né, Gabriela? Não é? Então, Márcio, eu ia até te falar que a gente preparou aqui algumas perguntas para você que estão no nosso roteiro, tem notícias também, mas assim, a informação pede passagem, então eu já queria saber a sua percepção do mercado mesmo, né? Porque o Ibov nesse momento subindo 2%, agora 2,16%, rompeu aqui, está no patamar dos 104.385 pontos, puxado por Vale, né, que até pouco tempo também caía bastante. Queria saber de você a percepção para essas movimentações. Pois é, hoje, graças a Deus, né, respiramos aí na sexta-feira, que estava todo mundo receoso, né, e aí, por isso, a gente está aí com a quantidade de likes de 740, mas eu tenho certeza que já vamos bater 750 e até o final do nosso bate-papo chegar aos 800 Vamos e lá. mas trazendo aí a questão do nosso Ibovespa, que loucura, né, rapaz? A gente teve cedo uma questão de um payroll que veio melhor do que o esperado, bem melhor do que o esperado, taxa de desemprego também que caiu, uma questão de ganhos por horas trabalhadas que subiu, todos os dados que a gente queria que fossem negativos para dar uma propensão de que os Estados Unidos pudesse ali ser pressionado por uma questão de corte de juros, vieram ao avesso e todo mundo ficou receoso. Falou, agora já era, agora vai subir, Campos Neto vai usar isso aí também como parâmetro para manter taxa de juros até o ano que vem, Estados Unidos idem, só que não. A percepção é que o pior, a princípio, já havia sido precificado, pelo menos é essa a ideia que o mercado está trazendo aqui para a gente, com clareza, né? A gente vê aí muitos papéis que estavam amassados conseguindo respirar com louvor, dentre eles a Vale, que estava chorando ali para buscar a média de 200 semanal, conseguiu dar uma respirada. Guilherme agradece, vai ficar com um pouquinho mais de cabelo, nosso guizão ali. Então. Pois é. E outros ativos que estão conseguindo ali, né, outros índices performar bem, dentre eles a parte de small, que está caminhando direitinho, a parte dos índices financeiros também performando bem, consumo, parte imobiliária, ou seja, Ibov como quase um todo performando bem. E aí, na tela, o nosso Ibovespa semanal demonstrando que está a fim de zerar a baixa da semana, deixando uma belíssima figura aqui de doji libélula, né, para a galera mais técnica que curte, assim como foi da semana passada. Então, é a segunda semana que a gente promove esse doji libélula, se a gente vir a fechar assim, deixa um potencial de que os vendedores eles estão se dedicando para jogar nosso Ibovespa para abaixo de 101.600. Porém, os compradores mais astutos, mais espertos ali, deixam os vendedores usarem toda a força. Quando eles cansam, os compradores entram e jogam o preço para cima. E está mirando aqui a resistência que a gente tem, 104.600. Se superar isso, vamos mirar médiazinha de 200 aqui na semana em 107.800. E também tem, pelo diário, a região ali de 108.400. Ou seja, os ventos que estavam mais desafiadores mudaram um pouco de direção. E a gente fica muito feliz com isso, né? Aproveita para dar as parciais aí da carteira semanal magnânima, teve parcial com Banrisul, com Alço, e os ativos estão dando aquela respirada para deixar a semana magnânima nesse fechamento, Gabriela e Diegão. Pois é. Ô, Marção, eu quero saber, porque assim, quem tá feliz hoje mesmo é quem comprou Braskem no começo do pregão e agora tá vendo esse papel disparar 39%, Márcio Lorek. Ô, louco! Alegria, né? Olha, realmente foi Sextou, né? foi Sextou um belo pra quem... tapa, hein? Alguém deu um tapa nesse papel, ele disparou lá pra cima e agora ele tá em leilão de novo, né? Sai de leilão, a B3 fala, volta. Então tá saindo, volta. Agora tá subindo 39,02%, R$26,72. Tudo isso na esteira dessa informação que saiu lá na coluna do Lauro Jardim. Por enquanto, é o que o Corleta falou, não tem nada confirmado, não tem nada que esteja literalmente tipo, no papel, mas foi... né? Exato, mas foi o que a fonte falou pro Lauro Jardim, o Lauro Jardim publicou e isso faz muito preço.
e que preço, né? A gente pode até trazer a informação completa. Se você quiser trazer a análise de Braskem, que assim, hoje vai ser totalmente atípico, né? Mas pode trazer aí os seus comentários. O que você acha dessa notícia de que a Braskem pode ser vendida pro Apollo, que fez essa parceria com o Adenoc, uma oferta de R$ 47 por ação pela Braskem, Márcio? Pois é, né? Se a gente olha a oferta de 47 cruzeiros pela ação, a gente tem potencial, né, para dar uma explodida gigantesca, né? Mas como lá no Jardim sempre traz essas notícias, às vezes firma, às vezes não firma, na grande maioria das vezes sim. Então, o mercado, óbvio, deu uma corrida, chama leilão, aquela loucura toda, e tecnicamente, a gente olhando aqui, primeiro, vou trazer logo o Diário, né, que o Diário é que está fazendo toda essa promoção, essa correria, né, 39% somente hoje, chegou na média de 200 no Diário, região de resistência, 26 aqui, 40. Então, ele subiu até um pouquinho, obviamente, foi 27,20 naquela correria, está respirando e está voltando, se for olhar no leilão, como está aqui em cima, 26,30 caindo 1,57. Está querendo se estabilizar aí próximo dessa média de 200 diários. Se a gente olha pelo semanal, a gente tem ainda 31,37, que seria um pouco mais de espaço para ela subir. E ainda tem toda essa carreira aqui de queda, que como foi fluida, né, ela tem potencial, digamos, de voltar até essa faixa, e seria pelo próprio Fibonacci traçado aqui de tempos remotos que eu deixo, né, tá aqui para mirar a faixa de 40, e aí os 47,86 aqui em 76,4, que é mais ou menos os R$47 da oferta. Márcio, chega nisso tudo, posso comprar depois de 40, basicamente de alta, 40% de alta no dia? Claro que não, pelo amor de Deus, você não vai me fazer uma arte dessa nessa altura do campeonato, né? Olhando até pelos 60 minutos. Com essa corrida, olha o isso, tamanho dessa vareta, parece um algodão doce, né? Aquela parece gigantesca, com aquele pirulito de criança que tem gigante. Você vai me arranjar essa história? Não vai. Então você respira, acalma, assenta. Putz, perdi, não comprei. Aguarda, não tem jeito, isso é mercado. Olha o tamanho do gap que tem, se a gente for olhar aqui no 15 minutão, a loucura que tá desses leilões. Você vai querer comprar aqui, não vai fazer isso, pelo amor de Deus, no intradiário. Por quê? Tendência é que possa fechar gaps, o mercado adora gaps para que eles possam ser preenchidos. Então, atenção. Pô, Márcio, mas se confirmar, sobe mais. Beleza, você aceita. Se você aceitar um risco de deixar 30% aí de um dia para o outro, hoje mesmo, de devolução, de perda do que você colocar, tá tranquilo, para buscar o quê? Mais um alvo de uns 20, 30 também. Se aceitar o risco, ok. Se não aceita, aguarda, curte, fica só olhando, analisando ali e acompanha a gente aqui no TC Rádio para ver o melhor momento para se posicionar. Por enquanto, nada feito, tá? Respirem e a gente segue, Diegão, com outros ativos que os magnânimos estão colocando. Boa! Aproveitando então que você nos deu essa brecha, Marcião, a Rosa Maria de Freitas está pedindo um papel aqui desde o início do programa e eu prometi para ela que eu ia aguardar para esse momento especial aqui do seu gráfico, que é VEG. Dá para falar um pouquinho de VEG, então, direto para Rosa Maria de Freitas? Grande Rosa Maria de Freitas magnânima, um grande salve, um grande abraço aí, vamos em frente, né? Agora é a hora, a gente analisar os ativos. Então, aí na tela, o que eu tenho? As notícias, óbvio, né? Elas não são, essas eu tenho que falar, essas não são das mais magnânimas, principalmente para a VEG. Por quê, Márcio? E um movimento de correria do mercado, né? A galera querendo comprar e voltando para 104, 2% de alta, aquela coisa toda, não tem muito jeito. Papel que é defensivo, ou que é utilizado para ser aquele hedge, né? Aquela salvaguarda, aquela proteção para a carteira, a galera vai se desfazer para entrar naqueles que apanharam mais. E como o VEG normalmente é resiliente, ela acaba sofrendo e a gente está vendo uma semana de 5% de queda para ela. E aí, se a gente quiser analisar até com um pouco mais aqui de profundidade, eu vou tentar pegar aqui, dá para olhar um pouquinho de clareza, deixa eu só ver se eu consigo linkar aqui uma outra ferramenta que vai melhor eu poder passar para vocês o chamado gráfico que eu vou trabalhar. Deixa eu só pegar ele aqui. Bom, quem sabe faz ao vivo com o Márcio Lorega. Marcião manda muito. muito. Isso, vamos embora, né? Sempre. Então, ó, já marquei a tela aqui, eu vou usar aqui realmente uma linha só para fazer um desenho bem simples aqui. Agora meu curso de desenho, que alegria, hein? São muitos talentos nesse Márcio Lorega, né? Multitalentos.
Isso é um dom. Olha, tá horroroso, né? Como vocês podem ver, parece uma criança de 3 anos de idade, mas dá para ter uma ideia que isso aqui parece, tá? É porque isso foi de uma visão um pouco cubista que eu tive da minha vida na parte de literatura. Um desenho de uma caneca, aquele chamado Cup and Handle. Está querendo ser formado esse Cup and Handle, que pode levar, se vir a perder essa região aqui de suporte, essa faixa de 37, até miseravelmente esses R$ 29,56 depois que ele devolver tudo em R$ 22. Então, o momento é de bastante atenção. A gente ainda não tem, obviamente, confirmado isso, tá? Mas precisa ficar muito atento à VEG, que ela pode sim engendrar um potencial de queda e aí atingir os níveis de Fibonacci. O primeiro, se a gente realmente confirmar a perda aqui desses 38, 37,50, seria 35,20, bem curtinho, que é um fundinho que remete aqui dezembro, meio de dezembro, e depois vem lá em 23,6 e R$ 30,34. Essa região de R$ 39,00 é 50% de FIBO. Então ela vai definir se a gente vai ter realmente esse movimento de confirmação desse Cup and Handle aqui, digamos, meio cubista, né? Então tem que ficar atento. Eu gostaria que, para renovar o potencial comprador, aumente acima aqui da faixa de R$ 42,50 a R$ 43,00. Aí buscaria níveis mais altos aí, realmente, de preço para poder serem atingidos. Boa. E o próximo ativo que eu selecionei aqui pra gente, Marcel, é um pedido do Jair Santiago. Ele também fala do nosso YouTube e ele pede ENAT3 no seu gráfico. ENAT3, vamos lá então. ENAT3, vamos trazer aqui para os magnânimos. ENAT3 olhando aqui pelo semanal, que a gente tem uma região de fundo aqui, colocada na faixa de 10,40, a gente não deve perder hipótese alguma essa faixa de 10,40, 10,27. Se vir a perder, a tendência é que a gente venha buscar a faixa de R$ 8,00, depois aqui embaixo na faixa de R$ 4,80, R$ 5,00. Para cima só anima, só fica melhor se a gente conseguir furar aqui miseravelmente essa faixa de 12,70 em fechamento. Se a gente conseguir pelo semanal fechar acima disso, aí sim é a questão de 14,50, 15,59 que ficaria melhor, tá? E olhando pelo diário, óbvio, essa vela magnífica do dia de hoje, né? Óbvio, guardadas as proporções de Braskem, né? Óbvio, mas são 13% de alta, né? O caminho fica bem forte, bem interessante para poder mirar os níveis mais altos, tá? Eu sugiro para quem não se posicionou, não adianta. Vai comprar agora para ter um stop de 13% no mínimo? Não vai. Então precisa aguardar, precisa respirar um pouco. Quem não se posicionou na manhã ou ontem aceitando o risco, porque a gente não tinha uma clareza de que poderia fazer isso tudo, beleza, parabéns, você aguentou, suportou bem o risco e está aproveitando. Agora, quem não se posicionou, não tem muito o que fazer, é aguardar. E para quem está dentro, essas parciais que eu trouxe fazem bastante sentido, tá? Então, mira aqui esses 12,60. Se já está comprado, comprou um precinho mais alto e está ali querendo fazer um tipo de proteção, você pode usar duas, tá? Você pode usar essa barrinha vermelha aqui, abaixo de 11,73 para te proteger, ou abaixo de 11,45 e segue surfando, beleza? Beleza, Marcião. A gente vai agora com algumas notícias que a gente queria aqui repercutir com você, né, Márcio? Como alguns pedidos chegaram muito antes, também ali no começo do programa, a gente já repassou para o Márcio. A gente faz essa pausa para repercutir alguns temas importantes aqui no cenário macroeconômico e a gente já volta com os pedidos da audiência. Então, se você ainda não mandou, tá querendo mandar agora, esse é o momento que a gente está aguardando aqui para repassar novamente para o Márcio. Mas antes, então, grande magnânimo, vamos repercutir aqui algumas coisas que estão mexendo com o cenário local. O Diego traz a informação e, na sequência, a gente volta com seu comentário. Exatamente. Vamos então com algumas notícias de mercado. É claro que agora, o que está chamando mais atenção é Braskem, né? E é autoexplicativo, tá subindo muito forte. Mas, no começo do dia, não sei se vocês se lembram, porque parece que passou muito tempo, mas saiu o payroll, gente. Sim, saiu o payroll. Ele não fez tanto preço assim, tá? Quanto se esperava, tá? Vamos começar com ele então, porque o relatório de emprego urbano nos Estados Unidos, mais conhecido como payroll, mostrou a criação de 253 mil postos de
trabalho em abril, acima do consenso da Mover, que estimava 180 mil empregos. A taxa de desemprego também recuou para 3,40%, com 5,7 milhões de desempregados no país, e também ficou abaixo do consenso, que apontava para 3,60% essa taxa de desemprego, ou seja, até uma aceleração. O ganho médio por hora trabalhada subiu 0,5% na base mensal, também acima do consenso, que apontava para alta de 0,3%. Já na base anual, os reajustes foram de 4,4%. O consenso apontava para uma manutenção do ritmo de alta a 4,2% no período. Já a média de horas trabalhadas por semana foi de 34,4 horas, em linha com o consenso de 34,4 horas também. E aí, Márcio, eu vou fazer a pergunta para você, porque assim, nas condições normais de trade e pressão, o que acontece é, você olha para esses dados num cenário de crescimento econômico e de inflação saudável e tal, esses dados são muito positivos, porque mostram o aquecimento da economia. No caso atual, a gente está numa situação de juros altos, de inflação alta lá nos Estados Unidos, e temores com recessão, e aí a gente espera que os dados corroborem com uma atitude do Fed que não leve para uma recessão no caso dos Estados Unidos, né? E aí, se alguém que está com esse racional na cabeça olha para esses números e fala, putz, complicou, porque o payroll veio mais forte, não só teve mais criação de vaga de emprego, como o desemprego caiu e o ganho médio por hora trabalhada aumentou acima do consenso. Ou seja, teoricamente era para o mercado assustar e olhar para isso e falar, putz, o Fed pode vir mais duro. No fim, não só não foi isso que aconteceu, como acelerou a alta depois que saiu o dado. Saiu o dado, deu uma arrefecida no otimismo, depois voltou com tudo. Eu quero saber a sua percepção sobre esses dados do payroll, porque a única informação, a única reação que a gente teve é que tinha uma galera que estava bem otimista, inclusive, né? Vamos e convenhamos, estava muito otimista de que já em junho poderia ter um corte de juros nos Estados Unidos. Essa galera sumiu. Desapareceu, não existe mais, finge que não existiu, entendeu? Agora a maior parte do pessoal tá realmente apostando que vai se manter entre 5% e 5,25% lá nos Estados Unidos. Mas essa foi a única reação, Márcio, que explica. Pois é muito curioso no início, né, Diegão? A questão dessa percepção, porque todos os dados que todo mundo queria que viessem ali negativos, né, que jogassem para baixo, realmente ali a percepção de que os Estados Unidos está entrando em recessão, vai fazer com que o Powell mude de discurso, isso vai fazer com que seja acelerado o processo de queda de juros, porque havia uma primeira premissa de que somente aconteceria a queda ano que vem, lá nos Estados Unidos. Aí, olhando o CME Group, que faz uma estimativa, né, pega aquelas expectativas de mercado com relação a gente vai ter uma queda agora ou não, e você vai pegando todas as datas de reuniões do Comitê de Política Monetária norte-americano, e você vai analisando essas expectativas, isso vai sendo alterado diariamente. E aí eu venho acompanhando, desde os dados ali de questões de definição de juros, lá fora, aqui no Brasil, europeu, tudo mais, eu venho acompanhando e estava vendo que havia uma precificação até para a queda, né, isso é questão como se fosse uma expectativa realmente, tá? Não é nada 100% talhado ou vai acontecer. Aqui no Brasil, quando a gente pega focos e tudo mais, a gente vê aquela questão de que estão jogando com uma queda, mas você vê na curva de juros, que é o que o mercado sente, que não. Vai acontecer uma queda somente em agosto e setembro, e olhe lá, a gente não tem nenhuma mudança, eu estava até acompanhando agora, segue o mesmo barco na questão de queda dos nossos juros. Nos Estados Unidos, eu trouxe até ontem, na época, mais ou menos ali para o fechamento, né, na saideira do mercado, que estava uma projeção para que houvesse o corte até em julho mesmo. Só que aí, isso aí agora está mudando um pouquinho. Tá? A gente está vendo aqui uma maior propensão em que a taxa fique nessa estabilidade, com quase 60% também em julho. Ou seja, vai reiterando que o corte, né, lá de juros dos Estados Unidos ele vai acontecer, olhando aqui, somente lá em setembrão. Ou seja, em julho a gente tem manutenção e para setembro a gente tem ali o primeiro movimento de corte, que acaba sendo condizente com a questão de segundo semestre. Beleza, legal, vai firmando ali bonitinho. E aí a percepção é o quê? O mercado olhou, a gente vê o mercado apanhando, não só aqui o nacional, mas se eu pegar aqui na tela e colocar aqui para vocês
o SPX, deixa eu ver se eu consigo colocar, se ele está aqui. Beleza, não sei se vocês já conseguem depois visualizar, botar ali, maravilhoso, show de bola. Está com o SPX aqui na semana, uma semana que ele ainda está com uma queda de 1,15, mas a gente vê aqui que ele consegue ficar apoiado pelas médias, tanto a de 20 quanto a de 8, e está numa região de topinho que precisava romper. Realizou tanto assim o mercado norte-americano? Não. A gente viu balanços que vieram surpreendendo, que vieram mostrando que as coisas estão caminhando, estão melhores. Então, mesmo que, esse que é o grande ponto, os Estados Unidos venha com juros, ou que ele se prolongue um pouco mais, ou que se corte no segundo semestre, talvez, e digo talvez, não passe pela recessão que estão falando tanto, e que era o grande pânico do mercado, que vinha jogar e derreter commodities e tudo mais, isso é um efeito cascata. Então, passando esse primeiro pânico, Diegão, do medo de que vai acontecer uma recessão, pode ser que os juros permaneçam assim, a gente vai precisar acompanhar os dados de inflação, se realmente vão voltar a subir, se eles não subirem, se eles permanecerem, que é muito difícil, né? Porque você tem ali o payroll crescendo, ganho de horas trabalhadas, isso aí é poder de compra na mão e a galera vai jogar. Mas a percepção, pelo menos a princípio, é que a gente tem um movimento que está se pensando, pelo menos para hoje, que a recessão talvez não aconteça, ou não seja tão grave ou tão pesada assim. E aí olha-se para as barganhas e aí vai comprando todo mundo. Aí é VIX derretendo, mercado norte-americano sobe, brasileiro emergente aqui vai para o abraço, aproveita tudo que tem direito, e o Bovespa vai nessa caminhada boa do dia de hoje. É algo que é garantido? Mais uma vez eu digo, não, é garantido. Mas por uma volatilidade, operações de curto e curtinho, acaba fazendo sentido. E aí você tem que aproveitar o timing, o momento. E aí, óbvio, o fundamento, você vai olhar as empresas que estão performando melhor, estão trazendo números que conseguem ser resilientes, reduzindo às vezes o lucro, mas com uma projeção bacana, ou um prejuízo que é revertido, ou um lucro que melhora perante o consenso, é queda, mas ficou melhor que o consenso. Tudo isso vai ser analisado, aí você vai para o timing técnico e consegue aproveitar melhor as oportunidades. Quem está no longo, é só ajustando, os ativos podem cair, oferecer mais oportunidades dentro das faixas de preço, você se posiciona e aguarda o longo prazo, e aí, óbvio, mediante corridas fortíssimas como essa da Braskem que está acontecendo hoje, você não vai deixar de aproveitar uma oportunidade e colocar aí um trocado no bolso, que faz bastante sentido. Ó, a gente já voltou, já saiu lá daquele primeiro leilão, e aí a gente está em novo leilão, 25,41, e aquele ponto que eu venho trazendo para vocês pelo gráfico de 15 minutinhos. Olha só, a gente teve aqueles gaps, os gaps fortes, né, gaps gigantescos, e tem diversos tipos de gaps, claro, beleza, mas a gente partiu para o princípio mais simplório de todos. Gap abriu, outro gap botou, olha aí, ó, mais uma parte do gap sendo fechada e você precisa acompanhar por dentro. Eu vou fazer só um traçado aqui, Diegão, só para dar uma ilustrada. Claro, vai na fé. Pegar esse fundo aqui até esse topo, fazer um fractal aqui de Fibonacci, só para ilustrar um pouquinho, pegando os 15 minutos, o fundo de 18,98 para o topo de 27,20, a gente já fechou, vamos dizer aí, uns 24%, quase 25%, né? Fechou um quarto do gap que foi aberto. O ideal é que venha fechar até uns 50 ou 61,8% e depois retomar uma potência de alta. Até 50% é um recuo saudável, tranquilo, dentro do movimento de alta que se propôs. Se perder isso, aí a tendência é que possa vir fechar esse gap todinho aqui embaixo. Se retomar o fôlego ideal, realmente eu farei 61, 50 e depois retoma para 100, rompe aqui 111, 28, 17 e vai-se embora para mais níveis, tá? Só para dar mais um norte aí, Diegão, para a galera que tá pilhada com o Braskem. Boa, boa. A galera tá em choque, Marcelega. A galera tá em choque com o Braskem. E, Marcião, aproveitando aqui que o Ibov tá batendo máxima atrás de máxima, nesse momento sobe 2,30%, está no patamar dos 104.525 pontos. Queria te perguntar, até aproveitando aqui algumas falas do Corleta, se esse rally segue também para a semana que vem. É importante salientar, inclusive, que zerou as perdas da semana, né? Sim. Aí trazendo novamente aqui o Ibov para a tela, e depois eu vou até botar o dólar para dar um norte para vocês. Já viramos positivos, estamos agora 0,09 de alta. O mercado segue bastante empolgado, né? O mercado segue ali em um fluxo comprador bem firme no dia de hoje. Legal, maravilhoso, olha o tamanho da vela, que alegria, né? A gente está aí tentando retomar o fluxo aqui pelo MACD de compra, que ele já estava para cima, já estava positivo, ele arriou, obviamente, com essas quedas recentes, e agora está retomando o fluxo comprador. Legal, show de bola.
tem essa região de resistência que eu venho comentando com vocês há alguns dias, de 104,600, que essa é uma região bem importante, 61,8, de uma pernada de alta que eu vou mostrar para vocês lá pelo semanal. Então, conseguindo superar ou fechar acima disso, a gente anula essa barra vermelha aqui, forte, tá? Bem interessante, que ela fez de 104 para 101,5, e aí retoma o fôlego comprador no curtíssimo para mirar, primeiro, essa faixa aqui, de mais ou menos 106,5, 106,300, e depois a média de 200, tá? Então, sim, é um movimento bem legal, pode reanimar, sim, os compradores, mas a gente precisa também ter cautela e olhar que a gente está dentro de um movimento que tem um canal de baixa, olha isso como eu vou expandindo, vocês vão tendo um pouco mais de noção. É um canal de baixa. Então a gente tem que mirar realmente a média de 200 e o topo. Tá? Só assim a gente sai desse canal de baixa que já vem acompanhando a gente para pegar um médio prazo, que ele vem desde um movimento lá de fevereiro de 2021 e vem aí conduzindo a gente. Tá? Então a gente precisa realmente pegar volume comprador para não ficar aí, digamos, um cenário, um mato sem cachorro, tá? É par de proteção, realmente, que eu falei. 101.600, 101.000 é a barreira de proteção. Não dar mole, né? Quem está comprado no curtíssimo prazo, no curto, façam suas parciais, embolsem uma parcela desse recurso. Quem está comprado por longo é outro patamar, é outro fluxo. Mas que para quem está no curto e curtinho, altas fortes assim, coloca no bolso, deixa o stop no zero e aí realmente paga para ver ele subir para mais níveis. Valeu, Márcio Lorega aqui com a gente nessa reta final do Almoço de Negócios, repercutindo os destaques do dia e também analisando aqui os pedidos da audiência. E falando nos pedidos da audiência, chegou aqui no nosso WhatsApp, Márcio, do DDD 11, né, para o nosso ouvinte João, um pedido de análise de Embraer. Aproveitando aqui antes de passar para o Márcio, ele acabou de falar do Ibov, mas aqui o Ibov bate mais uma alta intradiária nos 104.596 pontos, uma alta de 2,37%. Então vamos de Embraer, Márcio? Vamos lá, Embraer, colocando aqui na tela. Foi uma loucura, né? O que a gente viu ali com a Embraer nesses últimos períodos, infelizmente, né? Ela vem aí amassando, veio sofrendo um pouquinho. Deixa eu só ver o gráfico aqui, tá dando meio um pouco de erro aqui, estranho. Deixa eu ver se eu consigo só melhorar um pouco aqui a análise. Opa, fica à vontade, Marcião. Tá meio estranho aqui para mim. Deixa eu ver se ele consegue dar uma ajustada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vou pegar um mensal aqui, só para dar um olhar para o magnânimo aqui. Porque os outros estão meio ruinzinhos, depois eu vou ver se eu consigo testar, tá? Mas pelo mensal a gente consegue ver que 15,81% de queda no mês. A gente está começando a brincadeira só, né? Ele atingiu regiões aqui de Fibonacci bem importantes, aqui em 200% até em R$ 20,83. E depois, quando ele veio perder os R$19 aqui, mais ou menos nesse início de mês agora, veio jogando para baixo e atingiu os níveis aqui importantes, está atingindo níveis importantes de suporte, agora que eram antigos níveis de resistência, agora são suporte. Faixa dos R$16, tá? Que é 100, 111 de FIBO, e a gente pega até a média de 200 no mensal, aqui em R$ 15,78, que é aqui onde passa a média de 200, tá? Então, é um ponto para quem queria entrar na corrida da Braskem interessante, e a gente precisa ver só, não estou conseguindo aqui pelo gráfico, realmente está meio loucura aqui. Deixa eu ver, acho que aqui consegue melhorar um pouquinho, ainda está meio estranho. Mas eu vou deixar aqui pelo mensal, que acho que fica um pouco mais tranquilo, realmente. A faixa dos 15,78 é uma boa região de suporte para vocês monitorarem e ver aí realmente um potencial de entrada, mas aí precisa olhar, que a gente viu que o balanço dela não veio nada legal, não veio nada saudável, complicou um pouquinho, e por isso também ela vem sofrendo nos últimos períodos aí a nossa Embraer, que hoje vai caindo seus 3,5%, grandíssima Gabriela Magnânimo. Valeu, Marcião. E Cebav 3, hein, Márcio? Pede aqui o Gustavo Vieira, direto do nosso YouTube, e coloca um complemento. Disparou igual foguete. Opa, Lele, vamos lá então, Cebav, trazendo aqui, deixa eu dar só uma marcada aqui no nosso ativo Cebav, fazer uma linhazinha aqui, que vai ser algumas, né, na verdade, de grande valia. Vou pegar aqui essa primeira marcação, legal, daqui a gente traça essa segunda, essa parte aqui, aí. E aí eu vou dar uma esticada nela. Ponto. O que a gente tem aqui? Bom,
Se a baixa já está bem clara, né? A gente já vê um movimento de baixa aqui bem descarado já há alguns períodos, há alguns tempos, e ele vem tentando realmente dar uma modificada nesse cenário. Deixa eu só dar uma ajustada aqui, beleza. Vai querendo até fazer um pouquinho aqui de movimento para fazer um rompimento aqui. E hoje, essa semana, e o dia de hoje, 8% de alta, maravilha. Temos aqui um pivô de alta que está sendo marcado com o rompimento dessa barra vermelha aqui de trás e também essa daqui em R$5. A gente quiser até ser um pouco mais caprichoso aqui em 5,33, a gente está em 5,29, chegou a 5,36 na máxima. Seria bem legal se conseguir realmente engolfar, né, fechar acima aqui para fazer um movimento legal com o MACD aqui virando comprador aqui 0,02, né? E aí sim, a gente pode ter um embalo de sábado à noite com o Cebave para mirar mais um movimento de doji libélula aqui, né? Igualzinho como está lá no Ibov, para mirar aí os níveis bem interessantes de preço que a gente pode atingir. A gente pode vir buscar aqui uma região de 5,60, bem curtinho, quem quiser esticar R$6, e um alvo bacana aqui na faixa de 7,33. E stop, óbvio, proteção, abaixo dos 4,84, quem quiser conservar mais, abaixo da última mínima de 4,74. Boa, Gustavão, fechou? Opa, e agora a Juliana, é a vez dela. A Juliana tá pedindo EZTEC 3, EZTEC, né, que é EZTC 3, mas informação do Ibov que bate máxima atrás de máxima hoje, 104.600 pontos, sobe 2,37% nesse momento. É a chinela cantando. Eu peguei esse negócio da chinela cantando pra mim. É a chinela cantando hoje, Marcião, mas vamos de EZTEC. Chinela cantando, rapaz. Tá uma máquina esse Ibov hoje. Que maravilha, graças a Deus, né? Estávamos já saudosos desses movimentos de Ibov, assim, com mais disposição, porque aí todo mundo fica animado, né? E não é? Próximo de uma sexta, é uma alegria imensa, né? Então, aí é assim, que o pessoal vai comemorar, assim, né, Márcio? Sexta-feira. Alegria já é alegria, Márcio. Sextou, rapaz, sensacional. Aí fica só alegria hoje. Então, trazendo aqui nossa EZTEC do nosso coração, né? O movimento aqui da parte das costuras que estão caminhando bem. Mais uma vez aqui MACD virando para compra, tá? O ideal seria realmente ter um fechamento acima dessa barra vermelha, ou seja, acima dessa faixa aqui dos 15,41. E aí, pegando o Fibão aqui, óbvio, temos aqui alvo em 16,07, 17,43 e depois aqui 18,80. Pico em 19, em 23 e 22, tá? Onde fica uma região stop bom aqui, saudável. Bom, você pode botar abaixo da semana, conseguindo haver o fechamento acima dos 15,41, tá? Ainda não chegou, tá 15,23. Que aí a gente confirma aqui realmente o engolfo dessa barra vermelha, gera um pivô de alta aqui bem legal para mirar todos esses alvos de Fibonacci aqui. Então, o momento é interessante no diário. Só quem vai fazer um pouquinho de implicância, né, um pouquinho de chatice, é a faixa aqui dos R$16 aqui na média de 200, tá? Ela é que vai complicar um pouquinho, que é realmente 38,2, e a gente vai ter um pouquinho aqui de vendedores querendo fazer um pouquinho de pressão, tá? E aí, um último ponto com relação à EZTEC, isso que me chama um pouco a atenção e cuidado, aqui, o MACD aqui, ele fez um pico, e aqui, ó, vocês estão vendo o MACD aqui no topo, e aqui a gente teve o primeiro topo. E aqui o preço fazendo um outro topo bem próximo desse, só que com o MACD mais fraco. Isso não é nada legal, tá? Não é nada saudável. Então tem que ficar atento, porque a força compradora não está tão animada. Seria ideal que o MACD tivesse acima desse outro topo para acompanhar um potencial movimento para romper essa região aqui, né? Então, o momento ainda inspira um pouquinho de desconfiança. Por isso que eu recomendo a vocês, aguardem fechamento pelo menos acima desse topo. E aí, quem quiser comprar curtinho para próximo 16, legal. Quem quiser comprar para longo, vai ter que passar um pouquinho de calor quando chegar aqui, para depois mirar os alvos mais longos que eu trouxe para vocês, beleza? Valeu, Marcião. A gente já vai com mais perguntas aqui, mas é só para informar que o Ibovespa bateu máxima novamente. Em relação aos DIs, aqui na ponta curta, desidratam até 4 pontos base e os de longo prazo estão mais próximos do 0 a 0 aqui. Então, só para deixar no radar que alguns contratos também batem mínima intradiária. Caso do DI1F25 nesse momento, que é negociado a uma taxa média de 11,73%.
Vamos com as perguntas da Station, então, Di? Exatamente, porque a galera tá chegando aqui na Stage também, tá querendo entender o que tá acontecendo no mercado. A loucura. Mas olha só o comentário que legal da Ana Nélia Mello, nossa ouvinte de todas as horas Beijo, aqui. Ana. E ela mandando, peguei essa de Braskem em opções novamente. Não tava a 1 centavo igual a outra vez, mas tá maravilhoso. Lembrando que na outra vez ela fez 500.000%, Márcio Lorega. Tá bom Que pra você? isso? Oh, meu Deus, hein? Parabéns, Sem Magnânima. palavras. Magnânima, realmente. Sensacional, sem palavras. Meus Ela mandou parabéns. muito bem, mandou muito bem. É ousado, mas com gerenciamento de risco, o ousado você consegue colocar seus limites. Então, parabéns, espetacular aí, belo trade, bela movimentação, e que siga com essas inspirações e análises positivas aí. Vamos em frente. Exatamente, exatamente. Ó, o Marcião, teve a pergunta que chegou mais cedo aqui no nosso almoço de negócios do Thiago Felipe Lucion. Ele estava querendo saber de Banco do Brasil. Vamos para a cotação de Banco do Brasil, que está subindo 1,97%, R$ 43,02, máxima intradiária para BBAS3. O que o gráfico diz pra gente, Márcio? Agora, vamos lá, BBAS3, que é essa linha aqui que eu tracei amarela, vou voltar um pouquinho só para vocês olharem a distância, era mais ou menos aqui uma região de topo, né? Vou até dar uma arrumadinha aqui, agora sim, agora eu deixei mais cravada aqui na proximidade do topo. A gente está realmente em vias, né, de buscar rompimento de topo histórico aqui para o Banco do Brasil, mas isso passa agora por ela conseguir superar a região de R$ 44. Superou 44, fechou acima desse, vamos dizer, um espiritual, com 2Gzinho bem simples aqui, a gente conseguiu fechar acima desse 2G, a gente renova a força compradora para mirar 44, 46, depois 46,30, e aí sim, 49,20, 57,4, que aí é 100, 111,8 de FIBO, tá? Parte de baixo da tabela, a proteção não tem jeito, abaixo da mínima dessa semana, que é os 41,54 aqui, 41,50, 38,2 de FIBO. Agora está em cima do preço de 50%, do nosso pivôzinho aqui de alta, para dar um fôlego melhor na projeção de FIBO. Então, é momento de aguardar. Eu esperaria um fechamento acima desses 44 para ter a melhor posição. Para os apressados, aí a gente vai o diário aqui, para ter um pouquinho mais de norte, o que ela está fazendo, apoiada nessa linha laranja que é a VWAP mensal e essa amarela que é a VWAP diária. Tá legal, direitinha, tá? Mas eu aguardaria, mais uma vez, mesmo com esse movimento aqui legal, eu aguardaria um movimento de 44. Não tem muito jeito não, tá, pessoal? MACD perdeu um pouquinho de fôlego, como a gente está vendo, mas ainda não me causa muita preocupação pela questão da queda, isso pode ser um pullback, querer retomar fôlego aí ao longo dos próximos dias. Tem outros ativos, como por exemplo, Banrisul, né, que está ali na semanal magnânima que eu trago para vocês lá dentro do nosso Station PC, que está em um movimento ascendente bonito demais, o diário engatando, rompendo agora a região de 61,8 de FIBO em R$11, quem pegou no início da semana está feliz da vida, e o alvo bem curtinho aqui é 11,56, está tendo um potencial de 5%. Então dá para fazer um tradezinho mais curtinho, aproveitar uma Banrisul, depois voltar para o Banco do Brasil, se ele conseguir romper os 44 para engatar bonito, Diegão. Boa! Ô, Márcio! Eu ia chamar o leilão, que é o meu bordão que eu já estabeleci lá no Expresso da Manhã, mas aí a Pets foi lá e me driblou, meu. A Pets estava em leilão e aí voltou agora para negociação e está subindo 12,79%, R$ 6,71. O cachorro tá, ó, felizão. E aí a pergunta tem inclusive uma pergunta sobre Pets que chegou aqui na nossa Station, é da Ellen Klein. Ela queria saber justamente qual é a sua perspectiva pro papel, para Pets 3. Esse cachorro vai ficar cada vez mais feliz, ô Marcião? Pois é, rapaz, o varejão como um todo, né, olhava-se com muito carinho, né, para todos os varejistas, olhava-se para Pets como um ativo que era espetacular, que ia nadar de braçada sozinho nesse mercado crescente, questão da pandemia, mas confirmou o case e ainda foi uma governança bem complicada que ela possui, né? Então, o cenário ficou bem desandado para ela, e aí com os juros subindo, o cenário ficando mais desafiador, a galera jogando os cachorros para a rua, não abraçando a causa dos cachorrinhos, o cenário ficou mais complicado para Pets, até auxiliem, coloque seus cachorrinhos, eu tenho aqui uma gatinha e uma cachorra comigo. Amo meus filhotes aqui. Pai de pet. E aí, o que
Pai de pet. E aí o movimento que a gente tem é o seguinte, tá? Trazendo aqui no semanal 9,24 de alta, ela precisa muito, mas muito mesmo, sair dessa região aqui, que eu vou pegar até esse pavio aqui, tá? 7,78. Ela tem, sim, um fechamento acima de 7,17 bem legal, para mirar essa região aqui de 7,80, 78, e aí depois ela caminharia para os seus 9, 11, 12 reais. E a região de suporte chatinha que tem esse 5,49, 5,50. MACD segue aqui comprador, vai dando potencial de que ela conseguirá ter melhores momentos, uma história mais bonita, mas essa vela de hoje ela inspira cuidados, né? Sempre que você tem uma vela muito forte, né? Ou um Marubozu, uma barra dessa de ignição, de potencial tendência de alta, de retomada de fôlego realmente comprador, é saudável você aguardar um pullback. Não tem muito jeito. Em dias de alta, com muitos papéis subindo, com muita força, espere um pullback para que você reduza o seu nível de stop, se você vai entrar realmente na compra, acompanhando essa potencial tendência, essa barra, digamos, essa limpa a história, né? Que essa barra que, em vez de estar limpando essa história toda aqui chatinha para trás, né? Dessas últimas semanas aqui. Só aqui que ainda está faltando um pouquinho. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado para não entrar na euforia e comprar com 13 de alta e depois 5 de queda. Falar, caramba, estou perdendo 5. Aí vai sair com loss. Então, dentro desse fluxo de psicologia de trade é interessante. Quem não acompanhou, acompanha lá no Mover Voice, ali o nosso podcast que fala a respeito disso, mas também já dando umas dicas para vocês. Vale muito a pena esperar um pouquinho, uma região suporte, próximo de 6,50, para ver se vai sustentar. E aí acompanha a gente aqui na TC Rádio, para vocês terem aí melhores news e notícias para aproveitarem aí realmente o cachorro que está uivando, que está feliz, mas que tem que tomar cuidado para ele não comer a ração toda e não passar mal. Boa! Adorei essa analogia, Márcio. Márcio, além do mestre o mago dos gráficos, agora também é o mestre das analogias e das metáforas. Grande abraço pra ele. Ó, seguinte, Márcio, tem muita gente perguntando aqui sobre vários papéis, tá? O Roberto Fabi, a gente tem a pergunta do Roberto Fabi também da Terezinha é de muito mais gente também. Então vou fazer do Roberto Fabi primeiro, depois vamos com a Terezinha, porque daí já usa como gancho, inclusive, para trazer mais pedidos da nossa audiência lá no YouTube, tá? Então vamos com o Roberto Fabi, ele quer saber de B3SA3, ele quer saber qual seria o alvo dela nesta alta de hoje, uma alta significativa de 4,82%, R$12,40, Márcio. Coisa linda de meu Deus, graças a Deus, o B3 dando uma alta boa, né? Porque é um papelzinho que eu vou te falar, meu Deus do céu, ô papel do Zinabre danado. Mas tô tentando dar uma respirada aqui, romper esses 12,30, tá em 12,40, superando o médio 200 diária. Muito bom, Magnani, legal demais, tá? Se, dependendo do preço que você comprou, tá? Ela tá fazendo movimento aqui para renovar, fazer um outro pivôzão aqui de alta bonitinho, legal. Pode buscar a faixa de 13, com conforto, superando realmente e confirmando, tendo um fechamento acima desses 12,30, tá? Pode buscar R$13, 38,2 de FIPO, e depois essa linha amarela aqui, mas que linha amarela miserenta é essa aqui, né? Moleste na hora aí. A gente tem esse afunilamento aqui, claro, né? Não vou dizer que é um triângulo simétrico, não tá mais ou menos, mas vamos dizer que seja um padrãozinho de afunilamento que só teve um rompimento falso aqui em cima e depois voltou. E aí, isso aí se passaria, se fosse ao longo dos próximos dias, faixa de 13,50 a 13,60, tá? Então, bastante atenção nessa região de preço. E que eu vou te falar que ela coincide, não é coincidência, próxima da média de 200 semanal em 13,76, olha aqui. Então, é uma região. Se você não quiser fazer parcial agora, você tem uma oportunidade próximo de 13, realmente confirmando aqui essas duas barras vermelhas sendo ignoradas por essa semana forte aqui, de 6 de alta até agora. R$13 depois, tem muito jeito. 13,50, 60 ali, até 13,76 é uma região para você fazer, porque vai ser onde os vendedores vão agir com mais intensidade, apoiados pela média de 200, que a gente está tentando buscar, e também esse padrão de afinamento está chegando no topo. Sempre que toca, você vê que tem escorregadas fortes para B3, Magnânimo. Boa, e agora vamos com o pedido da Terezinha, que é de muito mais gente também no nosso YouTube, que é Carrefour. Ela quer saber sobre o resultado de Carrefour. Traz pra gente como é que tá o gráfico desta varejista, ô Márcio, enquanto eu trago também a informação completa em relação ao resultado de Carrefour.
Pois é, tenso o cenário, né? Bem tenso o cenário para ela, nada amistoso. Tô pegando aqui o mensal e botando na tela logo para vocês terem uma ideia. Que ativo 8,90 é aquela história da faca caindo, não tem jeito, é batida, é mais velho do que Guaraná de rolha, do que andar para frente, sim, mas o movimento não dá para você fazer uma compra olhando mensal, que são 17,12 de queda, e são alguns meses, exceto aqui que a gente pegou aqui um movimento de janeiro, que ela fez uma alta de 11, ela vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses, 8 de queda para 1 de alta. É hora de entrar? Jamais. Fazendo fundos históricos? Em hipótese alguma. Semana de baixa? 17 de queda para ela. Então, magnânima. Não tem jeito, ele tem que aguardar cena dos próximos episódios. O MACD bem esticado na venda, mas não está demonstrando que parou de cair. E aí, realmente, é deixar o ativo sangrar, não tem muito o que fazer, infelizmente. E aí, realmente, agora é o momento de tomar seus cuidados, ficar tranquilo. O que eu vou fazer aqui para tentar dar uma contribuição de alvos, pegar um fibro aqui bem curtinho, vou tentar pegar dessa ponta aqui para cá, eu vou rebater aqui em cima para dar alvos aqui por projeção de fibro nessa queda. É o seguinte, chegamos em 61,8, R$ 9,06. Alvo em 866, 76,4 e depois caminha para R$ 8,0770, tá? Com alvos mais baixos em 633 e 689. Se ela conseguisse reverter em 61,8, seria ótimo, que é um ponto que sugere potenciais regiões de pullbacks, reversões, mas por Fibonacci. Precisaria realmente ter uma vela que não está fazendo, uma vela compradora. Essa aqui é só de pausa para continuidade de tendência. E somente seria revertida se a gente tivesse uma barra verde, digamos aqui, pegando uma segunda-feira, que viesse a gerar um engolfo comprador aqui para ela, que não é o caso. Vou só fazer um desenho aqui rápido. Se a gente tivesse uma vela assim, digamos, na segunda-feira, poderia ser um engolfo aqui, retomando o fluxo comprador, ou algum tipo de pressão com mais vontade, alguma notícia espetacular que viesse a superar até os 50% aqui, os 9,39, que seria ideal, para tentar sair ou chamar um pouquinho mais os compradores, que por enquanto estão sumidos e devem continuar, infelizmente, Terezinha. Márcio, olha esse Bovespa, Márcio, 105 mil pontos cravados, tava buscando romper essa resistência, bateu, voltou, né, só porque eu falei. Deu um beijinho e voltou. Deu um beijinho e voltou, aquela bituca lá, ó, deu uma bituca e voltou. Bituca, não é bitoca? Uma bitoca, bituca não, é bitoca. Aí é complicado, uma bituca, aí é triste. Mas, ó, bateu ali no 105, voltou, tá agora em 104.991 pontos, mas tocou 105 mil cravados, Márcio Lorega. Traz o gráfico de volta, traz o gráfico até de 5 minutos, de 15 minutos, o que você preferir, pra a gente tentar entender esse movimento, Márcio, porque é um movimento de muito otimismo, um fôlego de alta bem forte. Pegando, olha a correria que tá, né, esse 15 minutão aqui, né, a tendência de alta, a gente for pegar aqui, vai fazendo aqui o fluxo firme, e é óbvio, eu chamo a atenção para o seguinte, galera, isso aí, por questões técnicas, é sempre bom chamar um detalhe, tá? Quanto mais inclinada quanto mais embicado, mais próximo de 90 graus, até por geometria, né? Meu Deus do céu, lembrar geometria, que tristeza. Mas, quanto mais próximo de 90 graus o ângulo, né, a curvatura de alta, mais é o potencial de, numa queda ou num potencial pullback, ele também tem uma intensidade forte, tá? Isso, por estudos, parte técnica, então é sempre bom ficar atento. Está subindo com muita pressão, você tem que tomar cuidado que o pullback seja o menor possível, porque normalmente, na grande maioria dos casos, quanto mais inclinado, mais próximo de 90, os pullbacks, ou digamos, uma chamada de uma quedinha ali, que seja, ela pode ser com uma intensidade e dar um susto no pessoal. Os 15 minutos estão demonstrando que está bem inclinado. O melhor, né, as altas mais tranquilas, mais serenas, são aquelas próximas do ângulo de trintinha, aquele ângulo que é assim, né, devagarzinho sempre aqui, 40 graus. Agora, uma curvatura dessa aqui, batendo a faixa de 69 graus, 70 graus, é bem pesadinho, é bem chatinho, então tomem cuidado, a alta tá maravilhosa. Que bom, que siga assim, não quero gorar, mas fiquem atentos, tá, pessoal? Está fechando lindamente hoje, está fechando lindamente a semana, e que seja assim, que venha uma série de notícias magníficas. Mas tomem cuidado, mais uma vez, quem ainda não embolsou, reitero, sexta-feira, fique feliz.
Tem o final de semana com o seu churrasco, cervejinha, seu suco de caju, o que você quiser. Embolsa um pouco dessa rentabilidade, porque sábado e domingo tem muita coisa para acontecer e você precisa ficar sereno para começar uma semana zeradinho, bonito e não tenso, preocupado, acompanhando o cenário asiático, vai virar madrugada, vai fazer aquilo tudo. Respira, seja leve com a vida, seja leve com os seus trades e com os seus gains e aceite os pequenos passos. Você vai construir seu patrimônio ao longo e vai ser feliz assim. Boa, Aê, sim. Marcião! Ainda deixou aqui uma lição pra gente, né? Marcião, a gente vai com o pupurri do Márcio agora. Pique do moleque doido, como diz o Diego, porque chegaram alguns pedidos e a gente tá na reta final do almoço de negócios. Então, pro Nelson Andrigic, ele pergunta sobre educacionais, Ânima e Cogna. Rapidinho, Márcio. Agora, aquele pupurri, aquele tiro rápido, vamos botar o Ânima aqui na tela, o Magnânimo, e já agradecer que ele está firme e forte aqui participando com a gente. Bom, vou traçar logo aqui rapidinho um Fibos para a nossa alegria, e aí já vou tentar dar um norte aqui, só para fazer bem rapidinho, vamos lá. Perdeu aqui 38,2, 2,43, região de suporte na faixa de 1,92, 50% de FIBO, perdeu 1,42,80 centavos, tá? Onde é que anima uma ação miseravelmente, Magnânimo, acima, né, para pensar uma compra, acima de 2,62, para buscar esses 3,05 e depois R$4. O movimento é de queda, claramente, como a gente está vendo, e somente acima de 2,43 em fechamento, que vai animar uma compra melhor. 2,17, faço nada, porque o potencial ainda é de queda e de buscar 1,92, tá? Agora entrando em Cogna, para o Magnânimo, vamos lá, trazendo Cogna para a nossa alegria, vai rompendo, graças a Deus, aqui, essa linha de tendência de baixa que estava chateando, conseguindo furar, para quem acompanha aqui o Magnânimo no TC Rádio, que eu comentava, esses 2,07, 2,10, que seria ideal a gente realmente fechar e conseguir buscar esses níveis, está conseguindo, fazendo 2,13, ótimo, se conseguir manter esse fluxo, a gente pode pegar uma pressãozinha rápida, bem curtinha, para a faixa de 2,30 e 2,44. Depois chegar um 2,63, mas o alvo mira aqui pelo menos os 3,42. Suporte e proteção não tem muito jeito, é abaixo de 1,87, ou quem quiser ficar um pouquinho mais esticado para carregar um pouco mais o papel, abaixo da mínima dele de 1,72. Gabriela. Boa, Marcião. E pro Armando Pisani Neto, ouvinte de todas as horas, ele pede Edux aqui na esteira dos educacionais e de C&A. Boa, grande abraço aí, grande Pisani, grande salve, Magnânimo. Vamos lá. Trazendo. Ih, rapaz, olha aí, tá atingindo todos os níveis possíveis e imagináveis aqui a nossa Edux do nosso coração. Vai até ter que refazer aqui o movimento de projeção de FIBO, mas já cumpriu alguns alvos bem saudáveis aqui. Deixa eu só traçar um ponto aqui. Vou mudar aqui a análise, tá? Pegar este fundo aqui e vou traçar com este topo aqui, legal. Superando 61,8 em 9,04. Tem alvo agora curtinho em 9,65 e os alvos finais aqui 10,63 e 11,12, tá? Proteção você pode usar tanto essa semana aqui, abaixo de 7,65, mas é longo pra caramba, que está falando de 15% de alta. Vou tentar ver se temos algum suporte mais tranquilo pelo diário, tá? Lembrando que a média de 200 passa aqui justamente nos 100, 111, tá? Região de suporte interessante de muito jeito, né? Pela esticada de hoje de 8, vai ter que ser abaixo da mínima aí dos 8,55, 8,50, tá? Mas o movimento é legal. Em C&A, ele também solicitou, vamos lá, sabe? O papel da galera que curte a vol forte. Ele conseguiu aqui romper essa cunha que estava bem chatinha, né? Essa cunha descendente aqui, conseguiu superar essa cunha descendente, aí chama a compra, né? Chama a compra, média de 200 rompida aqui nesse diário, atingindo alvos agora, tá? Porque tá tocando em 100, 111, a região de 3,17 a 3,32, tá superando um topo recente aqui, foi 3,11, tá 3,24, legal. Conseguiu romper e nem deu descanso em 111, que é normalmente a região que a galera chama um pouquinho de venda, conseguiu romper e se foi-se embora, caminho para 3,70 e 3,97, que são alvos bem interessantes, tá? Semanal, para ela, para quem quer carregar um pouquinho, o movimento aqui, só para dar clareza, região de topo que a gente tem aqui, que está buscando ser superado, é essa faixa aqui de 3,20. Então, fechamento aqui acima de 3,20 chama pivô de alta bem mais longo e que poderia aí dar um potencial de mais o que? Uns R$1 a R$2 para cima. E aí vamos combinando aqui a faixa, pelo menos aqui os R$4 ou níveis mais altos. Legal, ativo, está fazendo um movimento bom, mas sugiro um pouco de cautela após esse rompimento. E o alvo, nessa faixa de 4, acho algo bem interessante, bem saudável para quem quer realmente trabalhar
aceitando o nível de risco, que também esse ativo é bastante volátil. Pro Denis Macedo, Márcio, Zamp 3, ele diz assim, caracas, estou me coçando para entrar no papel. Vamos lá, Zamp 3. Bom, eu curtiria mais se ela conseguisse realmente firmar um fechamento acima dessa barra vermelha aqui, tá? Essa barra vermelha teve um fechamento em 4,37, a gente está em 4,42, chegou em 4,44. É o mínimo possível, porque a gente tem esses pavios aqui que chamam realmente o papel para se manter em um patamar de queda. Então, conseguindo ter esse fechamento melhor possível aqui, que o MACD ainda segue vendedor, a gente poderia ter uma compra ainda, tá, brigando com a tendência de baixa que é dominante nesse ativo, para buscar aqui a faixa de 4,81, e aí depois a gente tem outras barreiras aqui em 5, 5,23, vai galgando de pouquinho em pouquinho, até 5,96. Márcio, onde é que eu poderia traçar um stop saudável? Miseravelmente abaixo de 3,99, tá? Que é essa barra vermelha aqui, e que depois dela ter sido engolfada, no engolfo de alta com uma reversão do MACD para compra, chamou realmente os compradores, e é o que a gente está vivendo nesse momento agora, tá? Então aqui que seria saudável, se perder isso, realmente vai buscar 3,70 e depois 3,50. Fechado? E segue o sininho, Diegão. Eita, nós, hein? Esse Bov tá que tá, viu, Márcio? Nesse momento, 104.991 pontos, subindo 2,82%. Marcião, para finalizar aqui, 2 horas mais 59 minutos, o pedido do JPS, se é possível analisar Unipar. Unip meia dúzia, vamos lá. Unip meia dúzia na tela, dentro do canalzão de baixa aqui pelo diário, né? Tá bem claro aqui ainda. Então, qualquer tipo de alta ainda é pullback dentro desse movimento, só para a gente deixar aqui o cenário bem claro. Tá chegando próximo da região de 50% em 68,02 aqui de Fibonacci. É uma região de embate, de briga aqui bem séria do movimento de queda. E aí, ó, conseguiu superar essa faixa de 68,02, caminho tranquilo, serelepe suave para 71,82, 38,2, tá? E aí seria o topo do canal de baixa. Se realmente rolar um novo fluxo de queda que não está sendo demonstrado aqui, porque está realmente anulando essa barra vermelha e chamando o potencial de queda, pode haver pullbacks, e os pullbacks seriam totalmente saudáveis dentro desse movimento de reação, até mais ou menos uma faixa de 65, 64,20, tá? Consumiria boa parte dessa vela de alta no dia de hoje, mas ainda assim manteria um fôlego para tentar fazer um novo pivô de alta e mirar esses alvos que eu trouxe para cima. Na região de stop não tem muito jeito, você pode botar stop abaixo dessa barra de hoje, abaixo de 63, ou se quiser carregar por um prazo um pouquinho maior, abaixo de 6177, para buscar esse 71 aqui, 82, e quiçá se vir a romper esse canal de baixo, que já não rompe há 200 anos, mas caso consiga, mira de 76,54. Grande abraço, Gabriela, Diegão, grande abraço a todos os magnânicos que curtiram. Que a gente não conseguiu atender, vocês podem chamar lá dentro do Traders Club, perguntar lá no @MárcioFlorega, pode buscar. Também tem Instagram, tem YouTube com Vida Magnânima, conteúdos show de bola para vocês aproveitarem no Mover Voices. Um grande abraço a todos, excelente final de semana e vamos para cima com esse BOF que vai a 110 hoje, quero nem saber, vamos embora. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.